O Vasco buscou empate contra o Bahia. A situação do Vasco ainda não é boa, galera. O Vasco precisa somar 6 pontos para poder sair da zona de rebaixamento e torcer também para o Bahia não conseguir pontuar nas próximas rodadas, né? Se o Vasco vencesse, o Vasco ficaria 2 pontos de sair da zona de rebaixamento. A situação do Vasco não é boa, né? Mas uma novidade boa foi a estreia do Paê, um jogador diferenciado, todo mundo viu, né? Que é um jogador muito bom de bola. Eu acredito que ele vai ajudar muito o Vasco nessa situação delicada, né? Agora temos a parada da data FIFA, galera. Vamos acompanhar o linha de passe falando tudo sobre esse jogo do Vasco contra a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova. Que enfrentou outro time da zona de rebaixamento, o Vasco com seus 17 pontos. 1-1 na Arena Fonte Nova. Vamos dar uma olhada também nos lances dessa partida. Um Vasco muito inferior, vamos dizer. O Bahia superior no primeiro tempo. Sim. No segundo tempo, com as mexidas, dá uma melhorada no Vasco, né? Especialmente com a entrada do Payet, né, André? O Marlon, depois entrou o Payet, mas as primeiras substituições já tinham equilibrado o jogo. O Vasco era melhor no segundo tempo do que o Bahia. O Bahia foi consideravelmente superior ao Vasco em todos os sentidos no primeiro tempo do jogo. Conseguiu esse gol aí, foi para o intervalo ganhando por 1-0, o Vasco empatou num pênalti, mas no momento em que conseguiu o pênalti era melhor no jogo e já poderia ter empatado em alguma outra ocasião. O Vasco ainda assim ficou longe do nível de desempenho que ele tinha até quando perdeu para o Palmeiras. Na rodada passada. O Vasco não fez um jogo ruim aqui em São Paulo, no Allianz Parque. Perdeu, o Vasco não pode desperdiçar pontos, né? O Corinthians não fez um jogo ruim também? Também não. A conta da subida de produção que o Vasco tem que dar até o final do campeonato para evitar o rebaixamento é uma conta cruel. Por isso, cada jogo é muito importante. O Vasco ganhou um ponto só hoje, poderia ter perdido o jogo. O Payet entrou, assim, o tipo de jogador que ele é. Já ficou claro logo nas primeiras jogadas. A minha impressão é que ele tem algo a contribuir, mas o Vasco está nessa situação de muitas contratações recentes também e ter tido como recuperar sua confiança nas rodadas anteriores, naquele período de 3, 4 jogos em que não perdeu, mas aí perdeu para o Palmeiras e o primeiro tempo hoje foi um primeiro tempo muito abaixo do que era esse Vasco mais recente, um pouco mais confiante e que consegue dar aos jogos a dinâmica que lhe interessa. Hoje isso só aconteceu no segundo tempo. Eu achei que 1-1 ficou ok para ambos. Essa joia. A estreia do Payet, o momento esperado, o francês pegando o ritmo do jogo, também vai entrar mais e mais, vai ser importante. No momento, quem está sendo importante é o Verratti, né? O terceiro gol dele, primeiro do Bahia foi do Ademir, e o Verratti marcou mais um de pênalti dessa vez. Mas é um cara que está em todas, está disputando então, não é só gol, ele sustenta a bola na frente, somente o primeiro tempo, por exemplo, eu estou muito com o André, o Vasco não conseguiu jogar. Os momentos que o Vasco conseguiu tirar um pouco a bola da sua área ali, foi o Verratti que segurou, que sustentou. Ele se entrega. Ele é um cara que tem entregado. Agora, o primeiro tempo de longe, para mim, foi a pior atuação com o Ramon. Que vem evoluindo, né? Desde que ele chegou, o Ramon Dias... Bom, o Vasco não é brilhante, não é um time que desenvolve o seu jogo, mas o Vasco... Lembra que a gente estava falando do Corinthians? O Vasco é um time organizado. O Vasco compete. É isso. O Vasco é um time organizado, é um time que, sem bola, compacta, que pressiona bem a bola, que... Assim, tem feito jogos ali com o próprio Palmeiras. Estou com o André. O Vasco fez um bom jogo, mesmo fora de casa. Agora, o primeiro tempo de hoje, para mim, de toda essa pequena era Ramon Dias... Para mim foi o pior. O segundo tempo, o Marlon, acho que é um menino que, que bom que ele conseguiu hoje. E ele deu um outro ritmo, né, pro setor. Ele é um jogador que tem muito potencial, o Marlon Gomes. É um cara que dá dinâmica, que dá... Enfim, gosto muito do Paulinho. Paulo, a gente até brinquei que... Quando ele chega, eu falei, que eu não lembro desse cara. Eu joguei num grupo que eu tenho, que é pessoal que trabalha com scout, que acompanha e tal. E aí um ou dois falou, esse cara aí ninguém tá dando nada, mas esse cara tem qualidade. E hoje, de novo, teve bons momentos de ele conduzindo a bola. Para mim, dessas contratações, foi talvez a que melhor se encaixou até agora. Praxedes um pouco abaixo, né? Ainda não... Acho que ele fez até bons jogos.
É o que o André falou. Por mais que você vê a melhora, hoje a situação do Vasco não é só ver melhora, tem que entregar pontinho. Sim. Ponto. E de Tem uma preferência briga 3. maior do Vasco, né? É, O e de Vasco não está preferência lutando 3. contra o rebaixamento, ele está lutando contra um sistema O que problema ele está é jogar sendo em vítima casa, de né? Não, isso aí perseguição. tem isso daí ainda. Você vê assim... Tá falando do estádio? Do estádio, não, isso é porque você vê bizarro. assim, o Santos tem alguma esperança na Vila Belmiro. Jogar na sua casa com a sua torcida, o Bahia, esses times. E estão tirando esse direito do Vasco. Teve com uma motivos galera na que barreira não do são... Foi uma galera na barreira do Vasco hoje e fez festa para mostrar que aquele lugar merece ter ali um estádio. E o Ramon, com na jogos. entrevista, também falou: todo mundo joga no seu estádio, nós temos uma torcida que podemos lotar lá sempre, todo mundo quer jogar no estádio próprio. Então ele fala isso e ainda diz: não vamos cair e tal. E me chamou a atenção, ele pedia a expulsão do Gilberto, porque eu ia comentar sobre o pênalti, que o Gilberto, que faz o pênalti, é um baita jogador experiente, né? Estava lá em Portugal, voltou, saiu do Fluminense. Eu acho que não é para dar um cara, sabe, uma tesoura daquela por trás, com a experiência que ele tem. Ele está vendo que a bola está lá na frente, enfim. Estou falando isso pelo lado do Bahia. Eu não sei se o Ramon pediu a expulsão naquele lance ou se teve mais coisa do Gilberto para ele reclamar. Mas acho que o Gilberto tem que assistir esse pênalti aí e falar: poxa, eu não posso fazer isso, Acho né? que é o Paulinho. É o Paulinho que tá eu falei chegando ali. Que ele recupera a bola e ele é um cara nessas transições Ele foi carregando muito bem, a bola. né? Assim, acho que foi um dos melhores do E desde que ele chegou, cara, ele deu foi um muito gásinho no time, enfim. gol do Ademir, Uma né? coisa que, de novo, gritou meus olhos, é o melhor de volante. Não dá, gente. Sinceramente, não dá. Ele tem muita dificuldade de mobilidade, de fazer as coberturas mais longas. E nesse sistema que o Vasco está jogando, o Medel fica como aquele volante que fica entre linhas. Então você percorre espaços maiores para fazer coberturas. Eu acho que o Medel, quando ele jogou de zagueiro, entregou inclusive na saída bem, aí o lance que o Mauro falava, do carrinho, perdeu o time total. Total. Mas eu acho que se tiver uma coisa para nós cornetar o Ramon Dias hoje é isso. O Medel de volante realmente não... E ele põe o Jair no lugar do Medel. Que 10 minutos depois é expulso. É isso. E perdeu as chances. Aquela chance a foi chance- com ele, né? Uma chance muito boa, né? Que é uma chance que a bola veio bonitinha, né? Rolandinha. E a cotovelada foi do Juba, né? Que também é estreante. Tem muitos times estreando. A gente falou do América, o Casares estreou no América hoje. Né? Tem vários times. A janela, digamos assim, não vou dizer que foi... Mas o Luciano Seguro. Juba, que eu brincava dizendo que ele nasceu para jogar no Leão, no esporte, foi anunciado sexta-feira, né? Chegou sexta-feira, já foi pro jogo. Agora ele é né? rival do Leão, que é o Vitória. Verdade. Mas é uma boa contratação, né, do Bahia, pode agregar. É um jogador que, se eu não me engano, eu tenho quase certeza, ele inicia como lateral esquerdo, e aí ele é daqueles laterais com muita chegada, né, com muita característica. Aí ele, no esporte, ele virou o extremo, né, que a gente fala, o ponta, né, um jogador, inclusive tem uma bola parada muito boa, e era um cara que estava ficando sem contrato, então até se pensava nele sair para fora, para em outro país, o Bahia acertou. Mas é mais um caso, né? Essa é uma coisa que também é um assunto até para um linha de um dia mais... Daquele dia mais... Sem coisas muito quentes. Essa loucura, né? Do calendário, como a gente vai mudando, como as equipes vão se moldando, as próprias SAFs, né? O Vasco teve esse caso no ano passado, né? Que a SAF foi um pouco conturbada para acertar. E aí, na hora que acerta, aí já tinha fechado a janela, o Vasco não conseguia ver. Tanto é que o Vasco sobe na bacia das almas, sobe com a torcida empurrando, assim, ó. Sabe aquele jogo em como Itu? fala, chegando no limite, cara. Então, o Bahia tá acontecendo isso, o próprio Red Bull precisou também mexer no elenco aí durante a temporada, o Santos nem se fala, tipo, tá montando outro time. Galera, o Vasco também esse ano vai se livrar do rebaixamento também no sufoco. Vai ter que ser assim. Esse ano o Vasco vai sair no sufoco e no próximo ano acredito que o Vasco, se tiver um pouco de planejamento, né, eu acredito que o Vasco tem tudo para poder sair dessa situação, né? Porque na minha opinião, galera, o Vasco é uma equipe que tem tudo para poder melhorar no próximo ano, se manter, é claro, isso é se manter o Ramon Dias. Tem que manter o treinador, não adianta pegar e ficar trocando treinador, porque na minha opinião não dá certo. Não dá certo. O Vasco tem que fazer isso, tem que pegar e manter. Tem que manter o Ramon Dias na próxima temporada para poder tentar recuperar a equipe, né? Para ver se essa equipe
se a equipe do Vasco consegue, né, melhorar, contratar mais jogadores, eu acho que o Vasco vai encaixar, né? E o Payet, na minha opinião, o Payet é um jogador diferenciado, já deu para perceber, pouco tempo em campo, já deu para perceber que ele é um jogador diferenciado demais, é um jogador que vai ajudar muito o time do Vasco, assim também como o Vegetes também, um jogador também que tem feito gols aí nas últimas rodadas, né? E hoje o Vasco não fez um jogo ruim, um empate saiu assim na medida para as duas equipes, pelo que apresentaram hoje no jogo, né? O resultado não foi injusto, né? Agora o Vasco continua na mesma situação quando iniciou o jogo, melhor para o Vasco ainda porque a equipe do Santos, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, perdeu. O Santos tem 21, agora a briga também está entre a equipe do América, né? O América venceu, chegou a 16 pontos, Vasco chega a 17, Bahia a 22 pontos, né? Vai ficar muito embolado, eu acredito que a briga vai ser entre 6 times para 4 vagas para a segunda divisão, galera. Aí fica a pergunta, será que o Vasco vai escapar do rebaixamento? Galera, deixa nos comentários a opinião de vocês e não esqueçam também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.